Fala, turma, tudo bom? Estamos aqui no nosso segundo episódio, Cuidado com o Propósito. Hoje a gente está com a doutora Bárbara, que é uma das nossas colaboradoras. Vamos conversar um pouquinho com ela sobre a carreira dela, por que ela resolveu fazer odontologia, o que ela acha da profissão que ela escolheu, o que ela pensa do futuro dela na profissão, as áreas que ela mais gosta. E uma parte muito interessante da vivência dela, que é sobre missões, né? Ela pratica essas missões de atender as pessoas mais carentes. E vai ser um papo bem descontraído, bem legal, para a gente conhecer a história da Bárbara. Olá, prazer, meu nome é Bárbara, eu sou recém-formada, eu tô nessa carreira da odontologia tem quase um ano e tem sido um privilégio poder trabalhar com eles. E foi lá que eu conheci a odontologia de verdade, na prática, a vida real, assim, na clínica. E tem sido um desafio, dia após dia. Claro que durante esse tempo já tenho pegado um pouco mais a manha, assim, do dia a dia clínico. Isso tem sido muito bom lá, mas tenho muito a aprender e isso tem sido muito bom lá. O meu tempo de missões também tem sido o que tem carregado, assim, meu propósito. Às vezes, o dia a dia clínico, às vezes a gente conversa lá, nossa, hoje a odontologia me deu muito orgulho. E tem dia que a odontologia, às vezes, não dá muito certo. Mas o que me carrega todos os dias é o propósito. Eu lembrar, tipo, por que eu tô lá e o que tá acontecendo. Pra que Deus me colocou ali. E por que você quis fazer odontologia, Bárbara? Conta pra gente aí. Cada um tem a sua história, porque começou na Sim. odontologia, né? Ou porque o parente ou porque acha que era legal a profissão, cuidar de pessoas, gostava da área de biologia, enfim. Sim. Por que você resolveu fazer odontologia? Porque realmente eu não sei mesmo. Sim. Então, na minha família não tem nenhuma unidade de dentista. Na verdade, tem um tio muito distante, que eu não tenho muito contato, que era dentista, um dentista muito antigo. Então, e ele, quando eu fui, espero que ele não escute, quando eu fui falar que eu ia fazer odonto, ele falou: Ah, você é louca, a odontologia não funciona. Pra que você vai fazer odontologia? Não serve pra nada, vai ficar pobre. E aí, tipo, foi um balde de água fria na minha cabeça e na cabeça da minha família inteira. A gente falou, tipo, meu Deus, né? O que a gente vai fazer com isso? Mas eu sabia tipo, tava no caminho certo. Mas na escola eu não pensava em fazer odontologia. Eu só pensava que eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse usar em missões. Lá atrás eu já sabia que eu queria ir pra missões. Para quem talvez não conheça, missões, eu sou cristã, então eu entendi de Deus que eu queria viver minha vida para servir a Deus. Não sei ainda se é por um tempo, né, integralmente ou por uma parte, tirar alguns meses para ficar num lugar especificamente servindo a Deus com alguma coisa, mas sabia que eu queria ter uma profissão que me ajudasse com isso, né? Que quando fosse difícil, talvez entrar num lugar sem ter uma profissão, minha profissão pudesse ser um caminho para eu entrar ali. Medicina, pra mim, me causava um pouco de medo, porque eram muitos anos e, tipo, será que eu ia passar uma faculdade de medicina pública? Será que ia dar pra pagar uma particular? Tipo, não sei se ia dar. Então, o que aconteceu foi que eu saí da escola e fiz um ano de curso de missões. Eu morei fora de casa, Caramba, em sabia São não. José dos Campos, numa... Foi uma experiência muito doida. Porque eu morei com jovens e foi lá que eu virei adulta, porque aí eu tive que lavar roupa, eu tive que fazer comida. E aí lá foi loucura. E Não foi é bom. fácil, não. E foi lá que eu aprendi, tipo, a ser adulta. E foi lá que Deus falou comigo, tipo, ó. Eu acredito muito que Deus não vai aparecer na sua frente e falar, tipo, faça odontologia. Não é isso. Mas eu entendi que, tipo, eu tava pensando já sobre isso, então que eu podia seguir esse caminho. Eu falei, então eu vou. Voltei pra casa, peguei minha nota do Enem lá de 2 anos atrás e apliquei pra uma faculdade e passei. Falei, então, vai você. E aí eu comecei a fazer. E aí foi isso. Então Ah, foi tipo, eu queria servir a Deus, não sabia como, queria que fosse com uma profissão que fosse fácil servir a Deus com ela. E eu pensei, nada foi o como a caminho, área da né? Foi o saúde. caminho que É, você achou para seguir os seus propósitos, exato, então. sim. Entendi. Exatamente. A gente já fez missões juntos, né? Uma vez com a Bárbara, a gente foi na nossa Dois primeira. anos. 2 anos? 2 anos. É. É. E na verdade, o seu começo é não, um pouco diferente do meu, mas eu também tinha uma coisa que me incomodava, também sou cristã, né? E talvez seja isso a nossa união, a Uhum. princípio,
que foi através de missões que nós nos conhecemos. E aí, na verdade, eu tinha esse incômodo também de saber qual era o meu dom, né? Eu sempre pedia para Deus, falei, Senhor, eu quero saber qual é o meu dom, como que eu quero te servir também. E eu não achava, não Sim. sabia cantar na igreja, não sabia, não sabia dar aula, não sabia nada. Como que eu vou servir? E aí, com isso, os anos foram se passando e tal. E aí, um dia, eu virei pro Daniel e falei assim, Daniel, tem uma viagem missionária para a Amazônia. Eu tenho muita vontade de ir para saber o que que é Uhum. missões. E só que eu tenho medo de ir sozinha. E aí ele falou assim: "Ah, se você quiser ir, o Daniel nunca tinha feito também, falou, vamos nessa, vamos ver qual é." E foi aí onde a gente se Sim. conheceu e a gente ajustou aí a nossa amizade. É, e eu nem era formada, eu tava apenas uma É estudante, verdade, você não perdida era lá. formada ainda, tem razão. Tava lá, Você só. ficou auxiliando a gente lá. Perdidinha de tudo. É, Mas bagunça. a gente vai comentar mais sobre isso daí um pouquinho mais na frente, né? E em relação, assim, na época de faculdade, por exemplo, assim, você enfrentou alguma dificuldade ali? Porque, assim, normalmente na faculdade a gente tem ali o movimento de estudante mesmo, Sim. que é muito gostoso, na verdade. Mas, assim, na questão profissional mesmo, teve algumas coisas que te marcaram e que você pensou em desistir? Ou então que realmente Uhum. confirmou o seu propósito, que você queria fazer odontologia? Como é que é? Ai, então, desistir, eu pensava, acho que diariamente. Vou ser muito sincera, tem gente que fala, ai, não, nunca pensei. Eu pensava, porque era muito difícil. E eu não tinha nenhum dentista da minha família. Então, assim, quando eu entrei na faculdade, eu vou falar um negócio meio, vão me achar. Mas eu achei que as matérias iam ser, tipo assim, dente 1, dente 2, pasta de dente. Eu achei que a odontologia era isso, tipo, dentes e pasta de dente, escova de dente. E aí as primeiras aulas eram anatomia. Era tipo nervo, era osso, era músculo. E eu não tava conseguindo entender. E era na pandemia. Então, eu tenho até hoje, eu guardei porque são relíquias. Eu fiz uns desenhos que só eu entendo, só eu sou capaz de entender. Pra eu conseguir entender o que que era o músculo e o nervo, porque pra mim não fazia sentido caber tudo nessa região. Então, eu fazia muitos desenhos pra conseguir entender. Então, naquele primeiro semestre, eu pensei em desistir. Eu falei, gente, não vai entrar na minha cabeça, eu não vou conseguir dar conta disso, não. Pra mim era uma coisa de outro mundo. Não tinha ninguém na minha família que era de biológicas, tipo médico, dentista, nada. Eu instaurei A odontologia, a é na sua odontologia na família. minha família. A minha irmã tá fazendo odonto. sua irmã A faz minha odonto, prima vai entrar em medicina. Então eu puxei a galera da biológicas. Então, mas eu não tinha ninguém. Então, tipo, eu tava muito perdida. Então, todos os dias, aí depois, quando começou a presencial, aí eu vi aquele monte de gente. Falei, meu Deus. Aí você começa a ver a maioria do pessoal que faz odontologia e agradeça todos os dias. Se você faz odontologia e tem parente dentista, agradeça todos os dias. Que eu só tinha amigo que tinha pais dentistas. Então a galera achava muito simples tudo aquilo que eu tava tendo. Então eu pensava, tipo, eu tava assistindo aula e eles falavam, porque o molar. E eu ficava tipo assim, meu Deus, o que é o molar? E a galera é parte da vida deles. Tipo assim, pai dentista conversa na mesa sobre o molar. E pra mim era uma loucura. É mais fácil, realmente. Então, pra mim foi muito desafiador, assim, no começo. Depois eu entendi. Tipo, eu não sei, vou ter que aprender e beleza, depois flui. Mas no começo foi muito desafiador. E isso foi muito marcante E pra na mim. destreza manual pra fazer as coisas, você teve muita Nossa, dificuldade eu era pra fazer? muito Porque tinha uma ruim. descultura e oclusão, tinha que ficar esculpindo os dentes naqueles bloquinhos de sabão Nossa, eu e era não sei o muito que, de ruim. cera. Aquilo lá foi uma dificuldade pra mim, cara. Eu ficava treinando muito aquilo, Eu era muito ruim. porque eu era ruim. Eu Eu era era ruim, também. eu não entendia direito aqueles negócios lá e Eu também ficava. não. Eu treinei bastante. Hoje eu posso dizer que eu sou Daniel, você é bom eu mesmo. esculpo Parabéns. bem lá, eu Acho que faço você bem treinou direito. Eu tanto. Você treinei, treinou bem cara, porque era uma demais. dificuldade que eu tinha e eu me cobrava muito de fazer o Sim. negócio bonitinho ali, É. né? Então eu levava pra casa, cara, e Sim. ficava. E eu via que muita gente tinha dificuldade, Muita. então é normal ter. Você teve também. A Michelle eu não sei se teve, não, mas. Claro que eu tive. Imagina, até hoje, quando eu pego as minhas Mas restaurações. hoje é diferente, porque você já não faz, não é mais a sua área fazer, né? Mas na faculdade todo mundo tinha que fazer tudo. Não, pra pegar, Então por tinha coisas que eram exemplo, mais difíceis da gente fazer, né? pra Que não pegar- tinha aptidão. pra me acostumar a pegar o kit acadêmico, tipo, pegar o alta, pegar o baixa, eu não conseguia pegar neles, tipo, eu pegava toda torta.
E os professores vinham toda hora me corrigir. E eu achava um saco, porque todos os meus amigos estavam conseguindo e eu não. E eu falava, Bárbara, não é possível que você não consegue pegar um negócio. Não, eu ficava pé da vida, porque tinha colegas meus que fazia assim... Muito fácil, né? Fácil. Tinha protéticos na minha turma, que, cara, pra Ah. eles era... O que eu demorava 2 horas, ele fazia em 10 minutos Não, lá. Eu falei, cara, é. não é possível, meu. Não. Então, dava uma estressada, né? Foi um Dava. negócio que eu falei, cara, eu não vou dar pra esse... Eu preciso ver uma outra área da odontologia, porque esse negócio de ficar desenhando dente lá, eu vou... E eu vou olha morrer de onde fome, você cara. chegou. Pois é, você vê o mundo dá voltas. Mas, na verdade, a maior dificuldade minha era em prótese, laboratório de prótese. Nossa. Eu não sei se na sua época ainda fazia isso, mas na nossa época, a gente tinha o manequim lá, não era? É o articulador, né? Que a gente tinha que levantar cones, assim, para poder ver os pontos de contato. Então, assim, cada parte do dente a gente levantava os cones de uma cor, aí depois a lateral do dente era de outra cor, Meu e assim a Deus. gente ia Nossa, você construindo não o gostou dente. de prótese. Eu agradeço a Deus, E então, aí, pela o odontologia professor atual. pegava e batia a arcada superior na inferior, Aff, assim, Maria. ó. E se abrisse e descolasse aquilo lá, é porque tava Meu errado. Deus. Era um caos. Eu Não. detestava prótese. Sim, não gosto até hoje. Mas no caso, Nossa. isso me traumatizou bastante. São coisas da Deus, faculdade que a é. gente, né, fala, eu vou aprender, mas eu não vou fazer isso na minha vida, É. né? E às vezes é o que você falou, o mundo às vezes, Dá voltas. né, dá voltas e faz você fazer aquilo lá mesmo, né? Virar Sim. aquilo seu dia a dia, realmente, é uma coisa que você tinha dificuldade. Mas isso no começo, né? Porque depois, quando entra na parte clínica, fica um pouco Muda, diferente, é. muda bastante. Muda bastante, mas mesmo assim, eu sempre fui uma criança e todas as fases da minha vida. Muito insegura. E escolhi a odontologia pra me deixar mais insegura ainda. Porque você faz uma restauração e aí vem um professor ver. E os, não sei, na faculdade de vocês, mas na minha os meus professores eram sinceros. Então você fazia, na frente do paciente ele falava, ah, tá bom. Aí quando o paciente ia embora, ele falava, não ficou bom não, porque aquela cúspide, porque aquele degrau. Eu ia embora da faculdade, eu entrava no ônibus. E ainda tinha isso da faculdade, tipo, eu tava morando fora da minha casa, tava morando com meu avô, então eu pegava ônibus e tal, tipo, ainda tinha esse estresse, então eu pensava em desistir por causa desse estresse também, dessa A união locomoção. de tudo isso. Aí eu ia embora, todos os dias eu ia embora chorando da faculdade, mas de decepção comigo mesma. Tipo, por que eu não consigo fazer tão bom quanto os meus outros amigos? Tipo, me comparando com os outros amigos. A gente sempre se compara. não tem Mas jeito. aí hoje eu vejo, eu não devia ter me comparado. Porque às vezes meu outro amigo, ele é filho de dentista, então ele às vezes ia no consultório que o pai dele ficava vendo. Então, mas sabe que eu vejo a comparação como uma coisa boa? Porque a gente sempre se compara com o que é melhor que a gente. Com certeza. E aí puxa a gente pra fazer Sim. o melhor, né? Eu me pego muito nisso, cara. Por que o cara lá faz melhor que eu e eu não... Cara, tem que ter um jeito de eu melhorar. Então, acho que a gente tem que ver a comparação como uma coisa positiva. Eu já falei isso pra você. Tem que ser como uma coisa positiva. Pô, ele fez melhor, mas, meu, vou atrás daquilo. Não, né, o negativo de você, puta, cara, Cara, é muito bom. e eu eu aqui sou... ruim. Então, entendeu? Até porque eu vejo que hoje a odontologia, muita coisa dessas partes, vamos dizer assim, que a gente acha bonito, né? Por exemplo, uma boa restauração, uma boa prótese, é treinável. Muito. É treinável, muito, né? muito. A gente treina e faz. Que nem eu era ruim na escultura, cara. Eu ralei pra fazer o negócio direito. Hoje eu considero minhas restaurações bonitinhas, minhas próteses legais, né? Mas é treinável. Você não Treino. precisa ter o conhecimento científico daquilo e tal. É diferente de você estar numa área de estomatologia, por exemplo, né? Que você vai ter que olhar. Ou, né, odontopediatria, que você tem que saber de psicologia de criança, né? Que a gente usa muito nas missões lá. Porque, cara, o que tem de criança, né? Cara, o que mais atende é criança nessas missões. E é bem complexo isso, né? Sim. Então, eu acho que muitas coisas na odontologia são treináveis e a comparação, se você levar para o lado positivo, eu acho que é a melhor, vamos dizer assim, o melhor termômetro para você seguir uma carreira promissora, de sempre procurar ser bom no que você faz. Eu acho que isso é importante. Se você tem a mentalidade que você tem que ser bom no que você faz, você vai ser. Lógico que tem o tempo para isso, né? Mas você vai ser diferente daquele, tá bom isso aqui. Eu acho que isso que vai separar, assim, os bons profissionais dos profissionais medianos da odontologia. O cara que se contentar com que, tá bom, vou deixar desse jeito, Pois é. beleza, a gente vai refazer o trabalho dele daqui a um tempo, e é o que a gente mais pega lá no consultório, retrabalho. Então, é isso que eu temo muito.
E eu temia muito na faculdade, eu tinha medo. Porque na faculdade, diferente do consultório, você só tem aquela matéria uma vez na semana. Então eu tinha muito medo de pegar o mesmo paciente na outra semana, tipo, ai, doutora, minha restauração quebrou. Aí eu ia falar, putz, errei. O que eu fiz de errado? Então eu tinha muito medo disso. Então, geralmente, eu era aquela aluna que era a última a sair da faculdade depois da clínica acabar, porque eu demorava pra fazer. Porque eu queria ter certeza que eu fiz todos os passos certos. E aí, você é estudante, você já tá insegura com os processos. Então, tipo, ai, o ácido, deixa eu contar aqui quanto tempo. E aí, você atende em dupla, então eu ficava tipo assim, Júlia, conta aí pra mim, quanto tempo que dá o ácido. Conta aí o adesivo. Então, você fica essa meio cor tá desesperado. boa. Vamos ver a cor desse segundo molar superior. Deixa eu colocar lá, tira a luz. Tipo, maior desesperada. Não precisa ser assim, né? Não precisa ser Calma. Tá tudo Então, bem. aí você pega nas missões e isso pega a gente também, né? Porque Nossa. a gente não tá no nosso consultório, na nossa clínica. É tudo mais... A gente tenta não ser, né? Pelo menos quando a gente faz as nossas missões, né? Você conhece, a gente procura sempre levar o bom e do melhor. Uhum. Lógico, no limite daquela situação. Porque o que pega muito com a gente é a parte de ergonomia, né? Judia bem da gente nos atendimentos, né? E isso é que você está falando, às vezes a gente não consegue exercer 100% que a gente faz na clínica lá nas missões. E isso às vezes me frustra, porque eu sei que se eu tivesse no meu ambiente, eu ia poder oferecer muito mais do que eu estou oferecendo ali naquele momento. Você se pega nisso também quando você faz, quando você vai? Então, De, poxa, eu poderia fazer mais se eu tivesse melhores condições, mas aqui é o que dá para fazer, por mais que a gente tente sempre levar o melhor, mas sabe? não, totalmente. Eu fico às vezes meio paranoico com isso, Não, sabe? totalmente. Meu Deus. E ainda mais com essa minha questão de insegurança, eu fico com muito medo. Tipo, a pessoa, ela só tá com dor. Geralmente nessas missões, a maior queixa é dor. Então, tipo, eu só preciso resolver a dor dela. Se eu colocar, não importa o que eu colocar lá, ela só quer resolver a dor dela. Ela não vai ficar olhando no espelho, tipo, nossa, olha essa anatomia desse segundo molar. Ela não tá muito ligando pra isso. Ela só quer resolver a dor. Mas eu tô ligando. E às vezes não dá tempo. Se eu for perder 2 horas pra fazer uma anatomia, o paciente, os 10 próximos que estão com dor, eu tô sendo injusta. Então, pra mim é um trabalho meio complexo, um assim, de trabalho ser feito. mental, né, de fazer. E na verdade, a questão da missão, ela é que assim, quando a gente escolhe a região, por exemplo, lá na Amazônia, quando a gente vai, são lugares de difícil acesso, né? Então, assim, existe o trabalho local? Até existe. Mas, qual que é a limitação? Uhum. Então, quando a gente chega lá, e a gente fez por vários anos, né? 4 anos no mesmo local, a gente vai entendendo a demanda daquele local e aí a gente vai aprimorando. Olha, o ano passado, isso daqui não funcionou. Vamos melhorar essa logística aqui para ver se melhora? Ou, de repente, fazer de um outro jeito, ou levar um outro material diferente para poder fazer. E, na verdade, na nossa cabeça, quando a gente monta isso, é para a gente oferecer o melhor como se a gente estivesse fazendo no nosso consultório. Né? Então, o primeiro propósito é esse, servir da melhor forma e não de qualquer jeito, ou tipo, ir lá só tampar buraco e pronto, acabou, só arrancar um dente, né, que é como eles falam. Mas, na verdade, é trazer essa questão da empatia. Né? É trazer a boa odontologia, né? Uma coisa, porque todo mundo merece, né? E se a gente está se dedicando, né? O propósito de ir lá fazer, né? Eu paro de atender aqui, né? Da minha clínica, do meu ganha-pão. E vou me dedicar, vou me doar lá, cara, eu tenho que me doar 200%, eu tenho que fazer muito bem ou tão mais do que o que eu faço aqui, porque a chance que eu tenho de fazer lá é menor, o tempo que eu tenho lá de fazer é menor, e as pessoas, elas necessitam muito mais, né? Porque não chega, né? A gente faz lá, cara, vem quando? Vem uma vez por ano. E vem quem mais aqui? Não vem ninguém. Às vezes fica um tempo, se vocês não vêm ninguém. Né? Então, eu acho que a nossa responsabilidade nessas missões que a gente faz, eu acho que é muito grande, cara. Eu acho que é muito grande. E o povo, a gente percebeu, né, que eles realmente ficam esperando a gente... Os dentistas de São Paulo. A gente voltar, né? E a sua experiência, quais foram as coisas mais malucas que você percebeu nessas missões? Acho que todo mundo tem, né, cara?
Primeira vez que eu fui, esse negócio de, né, a gente foi lá pra Amazônia, tomar banho no rio, Nossa. né, e, nossa, fazer as necessidades em qualquer canto. No começo era punk, né, cara? Dormir na rede, porque não tem cama, montar rede. Falei, cara, nunca montei rede na minha vida. Montar rede, eu vou cair aqui. E eu grandão, todo torto na rede. Né? Qual foram os seus perrengues aí? Conta aí os seus perrengues nessas missões. Acho que o meu problema nas missões é isso. É tipo banho, é dormir. Atender não me incomoda tanto, porque eu sei, e aí a gente até já falou sobre isso, tipo, eu sei que tem data pra voltar. Então eu sei que são 5 dias e eu vou voltar. Então eu penso assim. O negócio aperta, você pensa, eu vou voltar. Eu vou voltar, Bárbara, fica calma. Só deixa o tempo passar e volto. Mas, nossa, mas pra mim pega demais. Tipo, eu volto, parece que passou um caminhão em cima de mim. A gente volta Na cansado. época eu ainda não tinha casado, então eu voltava pra casa, minha mãe falava, meu Deus, Bárbara, que isso? Essa cara de morta. Eu falei, nossa, mãe, mas eu tô muito cansada. Ela, meu Deus, mas o que você fez lá? Tipo, eu não consegui explicar pra ela o que eu fiz lá. Não sei, gasta uma difícil explicar energia, mesmo, porque, tipo, pra atender paciente no consultório, e eu sempre tento explicar isso pro meu marido e não entra na cabeça dele. Então, pra você que tem uma esposa ou marido que é dentista, se você não é, vai a dica. O dentista gasta muita energia. Não é só a energia de uma pessoa que trabalha com computador, home office ou no escritório. A gente gasta energia porque a gente precisa conversar. Todo mundo tem medo de dentista. Então, tipo, precisa conversar. Então, às vezes vai perder uns 10 minutos sendo psicólogo. E aí faz o procedimento. Eu não sou a rainha da ergonomia, então eu só tô torta, tô tentando melhorar. Então, tem o cansaço físico. E aí tem o cansaço mental, porque você tá fazendo... Por mais que seja um processo, sempre é muito parecido, eu preciso pensar o que eu tô fazendo. Não é um negócio muito automático. Pelo menos pra mim ainda não é. Então, e lá é tudo isso, só que aqui eu vou pra minha casa, durmo na minha cama deliciosa, ótima. Lá eu Comida deliciosa, ótima, né? Quentinho, tudo delícia. Lá é o que tem. é o que tem. É o que tem, é a rede, é acordar às 5 horas da manhã. Aí é tipo pular no rio pra tomar banho. Aí você fica todo pegajoso. Não tem condição. Mas aí eu volto, aí fica tudo bem. Então, isso aí vai me sustentando durante todos os dias Isso lá. quando não passa mal, né? Porque comeu coisa, passou mal. Aí... Da última vez eu tive uma super questão lá, intestinal. Voltei, fiquei tipo uns 8 meses ruim, investigando o que eu tinha. Porque aí da última vez eu já fui mais aventureira. Falei, tô vindo várias vezes, vou começar a comer umas frutas diferentes. Então, já tô habituada, né? Já tô no ambiente. Me sinto né? amazônica. Peguei umas frutas do chão, comecei a comer o que a galera me oferecia. Voltei mal. Aí fiquei um tempo mal. Mas voltei, passei mal na minha casa, né? Então, isso aí foi bom. Foi na hora de... Foi na volta. O ruim é passar mal durante Não, aí não tem condição. Aí tem que me buscar lá e trazer de volta. Passar mal lá não existe. Mas é uma questão que eu e o Daniel, a gente cuida bastante, essa questão da alimentação lá. Então, assim, a gente não fica comendo muita coisa, só o que é habitual mesmo do nosso corpo, justamente por isso, porque a gente precisa estar bem o tempo todo. Né? Então, a gente precisa acordar bem. A nossa jornada de trabalho não é pequena, é uma jornada grande, que a gente começa às 8 horas da manhã, termina às 8 horas da noite, sem ergonomia, sem nitidez de campo, né? Na hora de atuar ali. É toda a história do consultório num contexto bem pré-histórico, né? Então, a gente brinca que ela é uma odontologia raiz. Nossa. Diferente de outros lugares que também tem um barco mais estruturado, que tem um local mais estruturado para fazer os atendimentos. Óbvio que daí a excelência tem que ser muito maior. Mas, quando a gente faz ele raiz... o trabalho raiz, a gente... Não é que a gente busca sofrimento, mas é que a gente realmente vê a limitação da região lá, né? Então, isso daí, quando a gente volta, realmente é muito gratificante. E aí a gente dá valor no que a gente tem. Nossa, aí a gente não reclama se o ar-condicionado dá fica problema um tempo algum sem dia. Reclamar, reclama de novo, né? Porque o ar-condicionado tem que ser. É o ar-condicionado, é a cadeira que não tá ligando. Aí eu lembro, a gente trabalha em pé na Amazônia. São né? coisas que a gente traz, né? Eu, por exemplo, depois você vai falar, mas quem me conhece sabe que eu não gosto de fazer extração, né? Eu nunca gostei, desde a faculdade.
Era uma coisa que eu achei que eu ia achar legal, cirurgia e tal. E depois que comecei a ter contato, foi uma coisa que eu falei, pô, mas não é o que eu esperava. Faço quando precisa, vocês sabem que eu faço, né? O pessoal me procura pra essas coisas. Mas sempre que eu me pego ali na clínica, né, meio, puta, tem que fazer extração daquele dente, vai ser... Eu lembro das coisas que eu passo lá. Porque lá você faz muita extração, infelizmente, né? A gente já conseguiu mudar bem isso, Já, né? mudou Já conseguiu bastante. mudar, lógico, graças aos colaboradores que vão, né? Por exemplo, o irmão da Michelle vai, que faz a endo. Então, muitos dentes hoje a gente não mais extrai. Ele consegue fazer a endodontia do dente, a gente mantém o dente, né? Mas eu sempre me pegava, se eu tirava os dentes lá sem ter um sugador, sem ter a posição certinha, sem estar com lupa, às vezes sem luz, motorzinho lerdo lá, porque às vezes o compressor, né, dava pau, não funcionava, vazava, e eu tirava os dentes lá e dava tudo bem. Cara, aqui eu tenho que tirar, né, tranquilo. Então, esse exercício mental, né, essa coisa que a gente adquire lá, pelo menos eu pego essa parte. De toda vez que eu vou passar algum perrengue ali na minha clínica, eu falo, não, cara, mas isso aqui eu fazia lá, numa situação muito pior, e funciona. Por que que aqui eu não vou fazer? Aí me acalma, né? Como pessoa, eu vou lá e resolvo o problema. Você tem algum gatilho mental que você adquiriu lá nessas missões que você traz pro seu dia a dia clínico? Eu sou a pessoa dos vários gatilhos mentais, vocês já devem ter percebido. Ontem mesmo fui lá na sala do Daniel pra desabafar. No Foi. meio do... Foi. Eu só No sentado olhando para, vai lá, volta lá e atende ela. Então, assim, gatilhos mentais. O que me ajuda muito é essa questão da empatia. Tipo, às vezes você não tá... E não é sempre que você tá num dia bom que você quer escutar a história do seu paciente. Mas, assim, que pena. Você engole seu dia ruim e você vai lá. Então, é isso que eu trago muito de lá. Tipo, vou reclamar porque eu preciso trabalhar mais um dia. Graças a Deus, né? Poderia estar sem trabalho. E aí lá, não sei se quem tá ouvindo tem a dimensão do que a gente tá falando, mas A gente tem algumas fotos ali, a gente podia é passar. uma realidade muito diferente do que a gente vive. Quando eu penso, tipo, dá vontade de ir lá e, sabe, você resolver com suas próprias mãos, porque é uma realidade muito diferente. Então, quando eu penso, acho que meu gatilho mental é isso, tipo assim, meu Deus, eu preciso ser mais grata, porque não dá pra eu viver reclamando, e eu sou bem reclamona, tipo, onde eu tenho uma oportunidade de reclamar, eu reclamo, e eu tô tentando mudar isso porque não tem condição. Olha lá, Ó lá. situações que a gente passa, atendimento é assim. Já melhorou um pouquinho, né, Michele? Já, esse daí foi Já acho melhorou que um a pouco. primeira ou segunda vez. A doutora Bárbara escovando o dentinho da paciente, né? Bonitinho. Ensinando a escovação. E a cada ano a gente percebe que a cada ano a melhora. gente consegue melhorar, né? Levar Sim. coisas melhores. É que a dificuldade faz, né, a oportunidade, na realidade, né? A gente passa o perrengue e vê, cara, esse ano não pode acontecer isso que aconteceu lá. Vamos melhorar a situação. E aí a gente corre atrás, né? E aí abre, né, uns leques diferentes, né? Por exemplo, a gente está com a ideia, você sabe disso, você faz parte dessa ideia de fazer os atendimentos home care, né? Que a gente percebeu que é possível fazer uma boa odontologia estando fora da clínica, né? Sem estar no ambiente de clínica, né? Então, sabe, eu acho que todo mundo ganha com essas missões, né? O pessoal fala, mas você vai lá fazer de graça. Cara, não é de graça. Pelo contrário, é muito mais gratificante pra gente do que, pelo menos eu enxergo assim, do que eu tô oferecendo. Eu acho que eu ganho muito mais do que eu ofereço, porque eu acho que o que eu ofereço é o que eu tenho que fazer. É o que você sabe fazer, É o que você né? fazer, É o que muito minha simples. consciência manda, foi É o que eu o dom, estudei. né? É o dom, Então, na assim, mas o verdade. que a gente recebe de volta, não só gratidão, mas de experiência, de gatilho mental pra você passar por, né, pra você superar as dificuldades que você tem no dia a dia. Então, eu acho que ali a gente ganha muito mais do que eles, cara. Sim, a gente com ganha muito mais. certeza. Aqui já tava bonitinho, ó, tava até de lupa, ó. Aí tá bonito. Aqui a gente já essa melhorou foi bem, esse ano. esse foi esse ano. Essa foi a última que Você vê, a gente foi aperfeiçoando tudo, né? Os tratamentos ficaram melhores, a gente foi vendo qual que era a necessidade da população que a gente atendia, o que precisava ser entregue. E, nossa, é muito legal isso, cara. Muito Esse legal. ano e o ano passado a gente tinha a protética na nossa Tinha equipe, protética, né? a gente levou Nossa. protética. Que é uma necessidade muito grande lá de essa questão de colocar dente no colocar povo, dente. Então nós fizemos isso. E assim, a gente vai hoje já não são mais esses consultórios, a gente tem unidades mesmo de atendimento, tem cadeira. Aqui, nessa foto, por exemplo, ela tem ali
uma unidade, né, do consultório, tem uma cadeira já bem confortável, não é mais cadeira de bar e tal. Então, isso vai melhorando. E eu enxergo a missão, então eu vou com esse propósito de ajudar e de servir. Só que eu recebo muitos ensinamentos, por exemplo, resiliência, da gente ali naquela situação ali ter que mudar totalmente o curso da situação, né? Então, essa questão da resiliência na questão da comida, você não tá dormindo bem, você não tá comendo bem, e você tem que trabalhar ao mesmo tempo, tratar todos os pacientes como únicos, como a gente faz aqui em São Paulo, e replicar isso lá. Sim. E também traz uma bagagem muito grande do improviso. E quando a gente fala e isso deu força e corpo para o nosso atendimento home care, Sim. né? Então, quando a gente pensa no atendimento home care, a gente pensa no quê? Somente ali na doença, aquele idoso. E não, pode ser qualquer um. Momentaneamente, a pessoa tá com algum problema e uma limitação de não conseguir ir ao consultório e a gente fazer esse atendimento. E muito longe do que a gente faz lá na Amazônia, porque aqui todo estruturado, aqui com equipamentos digitais, com todo o atendimento odontológico mesmo de uma clínica, então a gente consegue levar isso para o paciente home care, né? Sim. A teleodontologia também, que é extremamente interessante num primeiro atendimento, de entender qual é a necessidade desse paciente, o monitoramento, né, desses pacientes, do paciente que é polifarmácia, por exemplo, que toma infinitas medicações, e isso vai trazer problemas para ele de saúde bucal, né, de baixa salivação, alteração de paladar, alteração de mucosa. A Bárbara Da rede. Ela tava até confortável na rede, cara. Eu queria eu ficar confortável assim na rede. Olha como ela vai trabalhar na missão, gente. Olha lá, as redes lá nos bar. Nossa, cara, essa é tensa, essas partes da rede. Ai, bem interessante essas fotinhos aí. E, Bárbara, o que você pensa do seu futuro na odontologia? Quais são os caminhos que você pensa em traçar? Qual área que você gosta mais? O que você pensa da sua vida pra frente, né? Porque... Então, eu saí da faculdade decidida pela odontopediatria, né? Não tô mais. Acabou essa história. Acabou o amor pela Acabou o odontopediatria? Uma criança é tão legal. Nada contra você que é criança. Nada contra, mas acho que existem profissionais que podem fazer isso aí. Mas ela fala isso, só que ela é muito doce com os pacientes, né? Sim. E ela recebe muito feedback maravilhosos de todas as mães que lá do consultório. Pois é, cara. Mas tem uma particularidade na odontopediatria mesmo. Tem. Eu acho que é isso. A odontopediatria ela é um calcanhar de Aquiles pra mim, porque tem um momento da odontopediatria que você esgota todas as suas técnicas. Nesse momento, o que você faz? Você tem que usar o seu carisma. E às vezes você tá tão cansado que você não tem mais carisma. Tipo assim, você já usou todas as suas técnicas. Tipo, você só quer fazer. Às vezes é algo tão simples, uma restauração. Então, às vezes, eu penso, talvez exista alguém que possa fazer isso por mim. Talvez eu possa pagar minha língua daqui a uns anos. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas atualmente, e isso, eu entrei na faculdade com isso em mente. Eu queria muito partir para odontologia hospitalar quando eu entrei na faculdade. Ainda não me ocorreu tudo bem, tá no tempo certo, né? Tô no início da profissão, tá tudo bem. Claro. Mas surgiu a oportunidade de home care e eu acho que tá mais do que dentro do que eu espero pra odontologia, assim, no futuro. Então, os meus próximos passos, com certeza, são provavelmente entrar em alguma coisa, talvez uma odonto hospitalar, né, especialização, talvez uma capacitação em alguma coisa relacionada a home care, ver a necessidade ali dentro do home care. Home care me chama muita atenção porque é isso, eu quero muito ter essa odontologia mais humanizada. Eu gosto isso de gastar tempo conversando com o paciente. Eu gosto de entender o que o paciente está sentindo, de conversar com ele, entender os medos, entender o que está acontecendo. Eu gosto disso. E às vezes no consultório, essa rotina de consultório, às vezes você não tem tempo hábil para isso. Às vezes não dá. E é normal.
Então, na minha cabeça, o home care faz muito sentido porque eu espero da minha vida. Então, assim, pro meu futuro, pra daqui a um tempo, eu planejo talvez focar só no home care. Se Deus quiser, ficar só no home care. Virar uma dentista de casa mesmo, de família. Igual vocês falaram, você não precisa estar acamado, nossa, um idoso. Não é isso. Atender home care mesmo. E dominar muito bem essa área. Eu acho que no início da profissão, e foi algo que eles me orientaram muito, experimenta o que você gosta e tudo mais. Então é isso, eu tô tentando pegar a bagagem de tudo pra ficar muito boa em alguma coisa. E essa alguma coisa eu quero muito que seja o home care, eu quero ser muito boa nisso. Quero que daqui a um tempo o home care seja o meu ganha-pão, assim, seja Entendi. a área da odontologia que tenha meu coração, assim. E o home care, na verdade, ele engloba tudo, Sim. né? Então, ele não vai... não é uma área específica. Então, Uhum. você vai cuidar do todo. Ah, Né? O paciente vai precisar de uma prótese, vai precisar de uma restauração, de um cuidado, porque é geral, porque é um paciente polifarmácia, como eu já tinha acabado de falar, sim. mas isso engloba tudo. E essa questão que a gente falou com você em relação a experimentar tudo numa clínica. Porque hoje em dia, os dentistas, os recém-formados, eles já saem meio que direcionado para uma área. Uhum. Só que na faculdade, a gente tem muito pouco de cada coisa. E a gente não vivenciou exatamente o dia a dia da clínica. E às vezes é direcionado e talvez não é aquilo realmente. No entanto, a gente vê muitos dentistas com milhões de especializações e ainda não se encontraram. Então, o meu começo foi diferente. Eu entrei na clínica. Fiquei ali uns 2, 3 anos trabalhando só como clínico geral, na pediatria, em todas as outras áreas, né? E aí, depois que eu fui me direcionando para a área que eu atuo hoje. Então, mas eu tive essa vivência. Eu sabia Sim. que eu não queria fazer uma endo, eu sabia que eu não queria fazer prótese, Sim. mas isso foi o meu dia a dia. Extração, que eu não gosto de fazer. Então, isso foi no meu dia a dia para eu definir e moldar o que eu Sim. sou hoje. E isso tem sido muito bom, porque na faculdade tudo é muito nichado, né? Então, é a clínica de dentística. Só vai chegar paciente que precisa de restauração. É a clínica de endo, só paciente que precisa de endo. No consultório, vai chegar o paciente que precisa de várias coisas. Então, o diagnóstico. Então, pra mim, tem sido muito bom isso. Tipo, aprender a diagnosticar o paciente por completo. E fazer o plano de tratamento. E fazer o né? plano de tratamento. Que é isso que eu tenho, tipo, a gente tem investido bastante nisso, tipo, aprender a fazer o plano de tratamento, que vai ser importante pra mim, no home care, querendo ou não. Com certeza. Porque eu não vou lá vim aqui fazer apenas uma limpeza e vou embora. Não. Se Deus quiser, só uma limpeza. Que é isso. Tomara que seja apenas prevenção no home care, então, no futuro. Mas... E se tiver várias coisas pra fazer? Eu quero saber diagnosticar muito bem, sabe? Saber o que eu tô fazendo. Não ficar focada só no que eu sei. Eu faço endo, então eu só vou ver lesões periapicais. Eu só faço dentística, eu só vou ver resinas infiltradas e lesões cariosas. Não, eu quero ver o geral, tipo, saliva. Tipo, odontologia não é só dente, é saliva, é língua, é os tecidos peribucais, é tipo tudo. Então, eu quero, sabe, ser a dentista que olha a boca inteira, não só o dente. Isso, exato. A gente até brinca, né? Que a gente trabalha na saliva, mas a gente não trabalha com a saliva. Com a saliva. Agora sim, Tá mudando mudando isso, um né? pouco. Para quem tá antenado aí, quem realmente procura conhecimento, tá percebendo que tem muitas coisas mudando na odontologia, que não é mais aquela odontologia né, do passado, que era o que você falou. Faz restauração, tapa buraco, deu canal, faz canal, não quer fazer canal, tira e depois resolve a consequência, né? Não é mais, não tá sendo, pelo menos com a gente não é mais Não. assim, né? A gente procura realmente integrar tudo, ver o que é melhor, né? Para poder trazer uma saúde realmente bucal e manter aquilo, porque a gente sabe que tudo é consequência de uma manutenção de saúde, depende do corpo, da boca, enfim, do dente, né? Tudo gera um ciclo ali que a gente precisa, né? Tá cuidando e mantendo sempre aquilo bem, né? Totalmente, É isso aí. Muito bom. O É, que mais, dona Michele? Fala aí. quando você falou agora, né, mencionou a questão de prevenção, né? É uma coisa muito simples do paciente fazer. E então, por que você acredita que a prevenção ela é o maior investimento em saúde bucal para o paciente?
Por que você acredita nisso? Porque eu acho que é uma coisa tão simples de ser feita. Uma coisa tão simples. Eu prefiro fazer num dia 10 profilaxias do que fazer uma restauração. Porque na profilaxia eu tô ali, mexendo na prevenção. Tipo, prevenindo que o paciente tenha uma doença. E uma coisa que a gente tem tentado implementar no consultório é ensinar o paciente a escovar o dente. E é bizarro o quanto tem muita gente que nunca aprendeu a escovar o dente. Cara. Esses dias foi um paciente de 80 anos. E eu falei, o senhor sabe escovar o dente? Ele falou, não, nunca ninguém me ensinou. Com 80 anos. Aí eu falei, então vem aqui que eu vou te ensinar. E ele ficou, tipo, maravilhado. Como passa fio dental. E eu confesso, eu aprendi a passar fio dental na faculdade. Tipo, nenhum dentista que eu fui previamente me ensinou a passar fio dental. É algo tão simples, mas que os dentistas acham que é intuitivo, mas não é. Tipo, escovar o dente não é intuitivo. Porque o paciente acha que tem que fazer força para escovar o dente. A gente acha que é intuitivo. Você falou a palavra correta, né? Verdade, a gente acha que pega lá a escova e... Não é. Não é, né? E tipo, não é... O fio dental, o cara tem dificuldade de pôr o fio, de passar. Na verdade, tem falta de coordenação, mas às porque vezes. não foi ensinado e não foi treinado, né? E eu penso assim, hoje, né, em dia, eu penso assim, o seguinte, o óbvio, ele precisa ser dito. Totalmente. Precisa ser dito, o tempo todo. Precisa. E quando a gente vai conversar nessa prevenção, por exemplo, e perguntar qual creme dental que o senhor tá usando, alguns nem sabem. Eu compro qualquer um ali, eu tô usando um de carvão, Colgate. Entendeu? E sem o paciente saber, e às vezes muitos dentistas ainda não sabem disso, que o creme dental ele precisa ser prescrito. E ele precisa ser de acordo com a necessidade daquele paciente, naquele momento. Não são iguais. Né? Entendeu? Não, então, ele não precisa usar para a vida inteira o mesmo creme dental, nem pode. Então, em situações momentâneas, ele vai usar determinado creme dental. E aí, nessas consultas de prevenção, que a gente determina um tempo para esse paciente voltar, é onde a gente vai verificar. Esse creme dental foi eficiente? É necessário ele ainda? Né? Não é. Então, eu posso mudar para outro. Ou então, não, vai continuar, porque ainda precisa de um cuidado maior. Daqui 6 meses, nós vamos verificar. Então, isso é um investimento baixo para o paciente e é um resultado absurdo, né? São resultados ótimos, porque daí, na verdade, o nosso trabalho vai ser duradouro, né? Porque se esse paciente usa um creme dental totalmente abrasivo e fez um monte de lente... Essas lentes daqui 3, 4 meses vão estar sem brilho. E aí foi o técnico foi feito de maneira errada? Não, mas a manutenção foi. Entendeu? Então, a gente precisa orientar esse paciente da melhor forma nessas consultas de prevenção. Sim. E são realmente um investimento mais que tem um retorno maior para o paciente e ele é um valor bem mais baixo de procedimento, Totalmente. Né? Então, hoje a gente faz isso na clínica. E pra gente é sem estresse, né? É fácil fazer uma profilaxia bem feita, né? A gente faz muito isso no consultório, a gente tem mudado essa cabeça dos pacientes nesses retornos, então a gente tem aí uns 4, 5 anos que os nossos pacientes, eles vão retornando no tempo que a gente acha necessário que eles retornem. Sim. Então, a gente tem visto uma mudança muito grande nos pacientes. Às vezes o paciente chega e fala, porque dentista é caro. Até amigo meu fala, Bárbara, dentista é muito caro, não vou. Não vai estar mais caro ainda. É óbvio. Se você for a cada 6 meses, às vezes você não vai precisar ir a cada 6 meses no começo, você vai precisar ir a cada 4, a cada 3, não sei, você precisa conversar com o seu paciente, com o seu dentista. Talvez no começo você precise ajustar aí, porque não tá legal. Mas depois é manter, é fazer uma profilaxia, é aprender a escovar o dente. Eu falo pros pacientes, tem medo, cara, quem tem medo tem que ir muito mais. Pra não deixar chegar na condição que aí realmente precisa ter medo, porque o negócio é mais pesado pra gente resolver, né? Sim. Então, o paciente, eu tenho medo, cara, por isso você tem que vir mais. Pra você, perder o medo, ver que não precisa ter, que a gente faz o que melhor a gente pode fazer pra você ter conforto, né, e estabilidade, mas ele entender que quanto mais ele for, mais prevenção ele vai ter e menos tratamentos complexos e com certeza, né, complexidade e valor andam juntos, quanto mais complexo é mais caro, né? É mais valor. Então, ele entender que quanto mais vezes ele for,
menos custo financeiro ele vai ter e menos custo emocional ele Né? também vai ter. Totalmente. Então é uma coisa que, cara, só traz benefícios. E menos trabalho eu vou ter também. Eu vou fazer menos coisas complexas que vão me cansar menos, que vão exigir menos do meu conhecimento, menos do meu mental ali para fazer, né? Sim. Então eu acho que é uma tecla muito importante que todo mundo sai beneficiado, né, Sim. disso. Eu acho que a prevenção hoje é o caminho, acho que é o principal foco que a odontologia moderna tem que bater ali, tem que exigir e fazer acontecer. Sim, né? tem mesmo. Bom, agora eu vou te fazer uma pergunta. Quero ver se você vai... Meu Deus. Como vai ser essa pergunta aí? Bárbara, como que você imagina a odontologia daqui 10 anos? Eu te pergunto pelo seguinte. Eu jamais imaginava uma odontologia 20 anos, daqui 20 anos. Ou seja, quando eu me formei, eu jamais imaginei que eu estava nesse pé onde eu estou hoje, com 23 anos de formada. Jamais. E eu quero saber de você, o que você imagina de uma odontologia daqui 10 anos? Como que ela vai ser? Vou ser muito otimista. Eu imagino uma odontologia muito diferente. Eu acho que já tá no pé dessa mudança, assim. Mas uma odontologia muito diferente da que foi construída durante esses anos. Acho que os pacientes têm carregado uma bagagem, tipo, só vão no dentista porque tá doendo, aí chega lá e fala, tô com dor nesse dente, olha esse dente. E aí ele quer que eu olhe esse dente. E ele esquece que, tipo, tem todos os outros dentes pra eu olhar. Então eu quero chegar num momento, daqui 10 anos, pode ser menos, se Deus quiser, mas que o paciente entenda que a boca faz parte do corpo. E assim como ele vai no médico, ele faz exames do médico todos os anos, às vezes a cada 6 meses, ele faz controle, ele se preocupa com a glicemia, com a pressão alta, ele tem que se preocupar com a saúde oral também. Então eu quero muito que a odontologia consiga trazer essa consciência para os pacientes de que a boca realmente é importante. Tipo, tudo vai começar pela boca. E não tô falando nem porque a gente come pela boca, a gente fala. Não é por isso. É porque uma alteração, uma doença periodontal vai influenciar no seu controle glicêmico. Às vezes uma pressão alta e alguma coisa na sua boca vai influenciar. Uma medicação que você toma vai diminuir sua saliva. E às vezes o paciente não tem conhecimento. Então eu queria que daqui a um tempo, e é muito bom que tenha muitos podcasts de dentistas falando coisas verdadeiras sobre a odontologia, que mais pessoas assistam, para daqui a algum tempo os pacientes consigam enxergar a odontologia como hoje se enxerga a medicina. Tipo, é uma coisa importante, eu preciso ir no médico, eu preciso fazer exame, eu preciso fazer check-up. Que é uma coisa que não acontece. Tipo, ninguém vai só no médico quando infartou. Ninguém vai só no médico quando o dedo caiu. Não, a gente vai no médico quando, senti uma dor de cabeça diferente. Vou no médico ver. No dente, não. O dente tem que estar, tipo, insuportável. Eu não dormi à noite pra eu ir no dentista. E não precisa ser assim. Tipo, não precisa mesmo. Então eu quero muito chegar lá na frente, daqui 10 anos, com uma odontologia mais fácil de lidar. Uma odontologia mais humana, uma odontologia que seja mais agradável de viver, tanto pro paciente quanto pro dentista mesmo. Que a gente não precise ficar lutando contra o paciente. Tipo, você precisa vir ao dentista a cada 6 meses. Você precisa fazer isso daqui, você precisa... Mas isso é um trabalho que nós, profissionais, precisamos passar para os nossos pacientes. Sim. Que é o trabalho de formiguinha isso, que a gente faz dia a dia ali no consultório e com as nossas ações, seja lá na missão, seja onde a gente estiver. Sim. Então, a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha, porque quem embutiu isso no paciente foi a odontologia mesmo, de procurar só quando é necessário. Só que, à medida que a gente vai fazendo, ao longo do tempo, esse trabalho de formiguinha, de conscientização, de podcasts informativos, de postagens informativas, do nosso trabalho do dia a dia informativo dentro do consultório, talvez a gente chegue, não em 10 anos ou em menos tempo, uma odontologia diferente. Eu, de fato, também espero isso, enxergar a odontologia como um todo, e não só como um técnico e dente. Sim. Né? A minha de 10 anos é o paciente lá, Daniel, eu quero fazer assim. Ele procurar melhorar por ele próprio, não a gente, que você falou, ter que falar, olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aqui porque tá ruim. Não é ter que, a gente tentar, é ele enxergar aquilo e falar, doutor, eu preciso melhorar isso aqui, eu preciso acertar isso aqui, eu queria, tem como melhorar isso?
como qualquer, né? Não sei, é o meu, doutor, eu quero fazer isso aqui. Não, Me ajuda! faça, você precisa fazer porque tá ruim. E às vezes né? você fala e o paciente fica bravo Ele, com mas não você. dói. Você fica bravo com não você. dói. Falei, Mas- mas não dói, mas vai doer uma vai hora, cara. Tá ruim, tá feio, tá mal feito, tá com infiltrado, enfim, né? Essas coisas de clínica nossa, de dia a dia, né? Mas é isso aí, muito bom. E me Bom. fala uma coisa, se você pudesse deixar uma mensagem para os futuros dentistas, né, estudantes de odontologia, qual seria a mensagem? Meu Deus. Olha, eu tenho uma futura cirurgia dentista vindo aí, a minha irmã. Vou chorar. Emocionada. Gente, não planejei. Não era planejado. Eu nem li essa pergunta. Mas a gente nem seguiu isso aqui, cara. Isso aqui tá só pra, sei lá pra quê. Olha, Não sei por que faz isso aqui. a odontologia pra mim, ela... Vou falar primeiro que ela pra mim. Ela tá me ajudando a construir minha vida, assim. Eu casei recentemente, ela tá me ajudando a construir minha vida. Então, eu sou muito grata à odontologia. E no dia que... Eu falei pro João ontem, no dia que eu perder o amor pela odontologia, que eu for pro consultório triste, que eu tratar um paciente mal, que eu falar, nossa, desisto dessa odontologia humanizada aí que eu queria seguir, acabou pra mim, tipo, não tem sentido. Então, o que eu desejo pra uma pessoa que tá se formando agora, que vai seguir essa caminhada assim, pra minha irmã, por favor, trate seu paciente como você quer ser tratado. Tá com dor, não despreza a dor dele. Às vezes, é difícil entender a dor do outro. E pra mim é difícil também. No consultório, às vezes, o paciente tá com uma dor que você não entende de onde vem. Mas é corpo humano. E eu sempre falo pro paciente, olha, é corpo humano, não é matemática. Então, eu posso falar pra você que não vai doer e talvez doa. Infelizmente, é corpo humano. Então, a minha mensagem é, por favor, trate o paciente como um ser humano, não como matemática e não como mais um, e não seja ruim. Tem muito dentista ruim. E não sei se ele é ruim porque ele é ruim sozinho ou se ele quer fazer de qualquer jeito pra ganhar dinheiro. Gente, a odontologia não é só dinheiro na conta, não é só caindo zerinhos lá pra você ficar rico e milionário. Isso é só consequência É do uma bom trabalho. consequência. Se você for bom, isso é uma consequência. E, nossa, eu agradeço a Deus se você ficar rico com a odontologia, que bom. Mas assim, não busque a odontologia se você quer ficar rico. Não faça isso. Você vai se frustrar, porque você precisa ser bom nisso. Você tá mexendo com a saúde, não é só uma restauração, não é só um dente. Então, assim, por favor, trate o paciente bem e seja bom no que você fizer. Se você não sabe fazer, fala. Lá no consultório, às vezes eu falo, gente, não dei conta, não sei fazer. É melhor falar isso no começo do que, tipo, fazer uma coisa que vai dar errado pro paciente, que você não sabe fazer, que você não tá segura. Então, seja humano, tipo, se coloca num lugar. Eu acho que pra mim é o maior conselho que me deram e que eu vou sempre dar. Tipo, não tem outra coisa, assim. É verdade, muito mesmo. bom. É isso aí. Bom, estamos encerrando o nosso segundo episódio com a doutora Bárbara. Muito bom, foi muito bom a sua presença aqui. Foi muito legal a conversa. Muito obrigada, foi descontraído. gente. Que essa parceria nossa, ela perdure por muito tempo. Amém. Eu vejo em você uma pessoa extremamente dedicada, uma pessoa que tem um propósito muito forte. E isso você foi chegando de mansinho e tal, e eu entendi que os nossos propósitos, eles estão alinhados em muitas coisas. Então, que isso perdure por muito tempo. Sim, amém. Né? Deus E que quiser. você seja uma excelente profissional, como tem mostrado, dedicada, estudiosa, né? Sempre trazendo as suas ideias para a gente discutir. E eu não tenho a menor dúvida que você vai arrebentar a boca do balão aí Verdade. nessa profissão e em tudo que Amém, você se Deus fizer. quiser. Obrigada, gente. Tá Obrigada por oportunidade de ter dado lá. Eu tinha muito medo quando eu saí da faculdade. Eu falei, meu Deus, vou ficar desempregada e vou casar e socorro. Então, foi um presente de Deus poder trabalhar com vocês. E eles dão muita liberdade. Pra você que é recém-formado, vem com eles. Eles dão muita liberdade lá. Tinha muito medo de fazer tudo na faculdade. Lá, eles dão todo o apoio. Então, eu faço coisas que jamais eu pensei em fazer lá. Se alguém pedia pra eu fazer um siso na faculdade, eu saía correndo. Eu falo, por favor, alguém me ajuda. Finge que eu faltei hoje. E lá, hoje eu imploro por um siso. Olha, Então, amei! e eles que me deram esses empurrões. Tipo, vai lá, tenta. Vai lá, se vira. Prótese.
No começo eu falei, por favor, Daniel, não me dá nenhuma prótese, pelo amor de Deus, eu não consigo. Aí hoje em dia, não que eu ame, mas consigo Toma suportá-la. prótese. Consigo Você abraçá-la. vai ficar boa, você vai ver. Vai. Ai, meu Deus. Vai ficar Obrigada, gente. Muito É isso obrigada. aí. Adorei participar. boa. Que bom. Então é isso aí, gente. Estamos encerrando o nosso segundo episódio do nosso podcast, Cuidado com Propósito. Aguarde os próximos. Muita gente aí para chamar, para ter novos assuntos, né? O cotidiano da odontologia, né? Coisas bem bacanas para a gente falar, tá bom? Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.